Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula, a nossa sexta aula da nossa disciplina Sig Livre. Então, nessa nossa aula de hoje, veremos que na maioria dos projetos desenvolvidos em Sig, a principal proposta é a combinação de dados espaciais com o objetivo de descrever e analisar as interações dos dados espaciais. E dessa forma, fazermos algumas previsões através de alguns modelos e fornecer apoio às tomadas de decisões, por exemplo. Então, a combinação desses dados, que são multifonte, permite uma redução da ambiguidade de interpretações que normalmente são obtidas através da análise individual desses dados. Então, nessa nossa aula de hoje, iremos apresentar uma visão geral das diferentes técnicas de análises geográficas no contexto da produção de novos mapas a partir de alguns dados já existentes. Então, serão apresentados alguns métodos de inferência espacial para a integração desses dados. Então, esses métodos, eles geram como resultados planos de informação, os geocampos, em diferentes formatos. Então, por exemplo, o método booleano gera dados em formato temático, então a sua potencialidade é expressa especialmente em formato de polígonos. Já os métodos de média ponderada e fuzzy, por exemplo, eles geram dados em formato numérico, portanto, a sua potencialidade é expressa de forma também numérica. Então, esses são alguns dos assuntos que iremos apresentar nessa última aula da disciplina Sig Livre. Espero que vocês aproveitem. Então, para a nossa aula número 6, a nossa última aula da disciplina Sig Livre, eu forneço na plataforma os seguintes documentos. O nosso material de apoio aula 6, que tem como título a Análise Espacial e Inferência, Cartografia e Produção de Mapas e Geovisualização. A nossa atividade prática aula 6 e o nosso roteiro da atividade prática complementar aula 6, que se refere ao layout de impressão e a produção de mapas temáticos. E no nosso Saiba Mais, eu forneço o PDF interativo que, tal como eu proponho no roteiro da atividade complementar número 6, é o modelo que vocês devem alcançar ao final da nossa atividade complementar número 6. Então, eu forneço o exemplo do documento que vocês devem obter ao final dessa atividade complementar. Os objetivos da nossa aula número 6 são apresentar uma síntese sobre análise espacial e inferência, cartografia e produção de mapas e geovisualização. Temos o objetivo também de desenvolvermos a nossa atividade prática relacionada ao conteúdo teórico e a nossa prática complementar no ArcGIS, que tem como título Pacote de Mapas e Layout de Mapas. Falando um pouco mais do nosso material de apoio, os seguintes tópicos estão abordados. Os modelos teóricos e empíricos, modelos baseados em conhecimento, empíricos, modelos empíricos baseados em dados, redes neurais artificiais, geoprocessamento e suporte à decisão. E aqui nesse capítulo eu faço uma breve introdução às técnicas de suporte à decisão, alguns conceitos básicos. Falamos também da técnica HP, aprofundando um pouco mais o que nós vimos na aula passada, e falamos sobre o suporte à decisão em geoprocessamento. A nossa atividade prática tem um valor de 15 pontos, a nossa atividade complementar novamente não será pontuada, e o tempo previsto para a elaboração da nossa atividade prática relacionada ao conteúdo teórico é de 18/6 a 27/6. E os critérios de avaliação são a síntese das respostas e as respostas condizentes com o nosso material de apoio. Eu desejo a todos bons estudos e uma boa aula.